Olá, meus amigos da internet, bem-vindos a mais um Famoso Quem. Eu sou André Ascioli e junto com os meus amigos Ivan Aterino e Fio Quadros, vamos conversar com a Isabela Valoni, uma grande consultora em planejamento financeiro. Mas antes da gente conversar com ela, que é carioca, formada em TI, tem mestrado em TI, então você vê que competência para falar sobre o assunto não falta, deixa eu dar um alô para os meus amigos de bancada. Alô, meu querido Ivan Aterino. Alô, André, tudo bem? Felipe, prazer estar aqui com vocês de novo. Isabela, hoje aí é uma área que eu gosto muito, a área financeira, e essa área de planejamento financeiro é muito legal. Alô, meu querido Fio Quadros. Tudo bem, André, Ivan, sejam muito bem-vindos. Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu queria aproveitar para já falar com você de casa. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, assim vocês ajudam com que a gente leve esses empresários a outros patamares. Poxa, eu faço um trabalho bacana também, gostaria de participar, como é que eu faço? Aí você entra lá no nosso site, o www.famosoquem.com.br. Preenche uma fichazinha rápida e quem sabe você não é o próximo. É muito fácil, foi isso que a Isabela fez e está aqui conversando com a gente. Bem-vinda, Isabela. Oi, gente. Gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. Muito legal estar aqui. Bom, então você vai lá, toma o seu cafezinho enquanto roda a vinheta, sabe por quê? Tá começando mais um Famoso Quem. Isabela, você faz planejamento financeiro, né? É uma área muito abrangente. Especificamente, do que você trata? Como você falou, Ivan, realmente é uma área muito abrangente. Hoje eu trabalho com gestão de riscos. Então a gente fala muito sobre questão de riscos patrimoniais, risco pessoal, proteção financeira. Hoje, com a pandemia, está muito claro e evidente que, assim, qualquer coisa pode acontecer a qualquer minuto. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês, apostasse 1 milhão, que todo mundo ia ficar parado e tudo isso ia acontecer, acredito que ninguém iria dizer que iria acontecer, certo? Mas existe um trabalho para fazer isso e para se planejar quanto a isso. Qual é o teu portfólio de produtos? O portfólio ele é muito abrangente e ele é personalizado. A gente costuma dizer que assim, a sua vida pessoal e as suas necessidades são completamente diferentes dos seus amigos, dos seus primos e tios, mas todos os produtos eles são voltados dentro da área de seguros. Então, no Brasil, a gente consegue utilizar o mecanismo de seguro de vida como um seguro em vida, de forma que a gente consegue proteger todo o seu patrimônio, toda a sua necessidade, né, em termos de acidentes pessoais, risco, e também a gente consegue blindar e, além de tudo, consegue alguns benefícios fiscais, porque seguro e todo o dinheiro voltado para seguro é isento de imposto de renda. Isabela, a tua área é uma área super interessante, só que em contrapartida é uma área que é cheia de preconceitos. De um modo geral, o brasileiro não é muito próximo da ideia de querer fazer um seguro. A preocupação com o amanhã parece que não existe. Quem está assistindo a gente, e talvez seja alguém que tenha esse tipo de pensamento, o quão importante é fazer um seguro. Na realidade, o que você falou é uma verdade. O brasileiro ele associa muito seguro a seguro de morte. Mas aqui o que eu estou falando para vocês é seguro em vida, de vida. Os produtos antigos, eles citavam muito a questão da morte. E não é sobre isso que a gente trata. A gente trata sobre as necessidades do brasileiro em vida. E uma das necessidades dele, que ficou clara por um exemplo agora na pandemia, é proteger o patrimônio. Um monte de gente perdeu rios e rios de dinheiro porque apostou na bolsa ou porque comprou isso, comprou aquilo, enquanto o dinheiro que ele tinha, em vez de crescer, diminuiu. Então, quando a gente fala sobre seguro, a gente fala sobre segurança. Segurança financeira e segurança patrimonial. Se ela não busca segurança numa pandemia, eu não sei mais o que ela busca, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para ela é uma das melhores empresas do mundo dentro do que faz, reconhecida pela Fortune e por diversos órgãos. No Brasil, inclusive, é a melhor no que faz. Além disso, eu estou trazendo todo um know-how com experiência e que vai avaliar a pessoa para trazer uma proteção para ela que vai proteger a família dela e ela mesma, né, no caso de um incidente. Tem uma diferença muito grande. Conta um pouquinho pra gente como é que você se interessou por essa área, já que a sua formação é toda voltada em TI, não é o caminho mais comum entre o pessoal de TI. Como é que surgiu esse interesse por essa área financeira? Eu fui chamada, né, e fui apresentada para o Dente, e aí eu conheci o modelo de negócio, eu conheci os produtos e eu me apaixonei. E aí eu vou te explicar por que eu me apaixonei. Quando eu tinha
tinha 18 anos, a minha mãe, ela cuidava da casa, ela cuidava de mim e do meu irmão. Então ela era o pilar financeiro da minha casa. Só que a minha mãe, ela teve um problema, ela teve uma hérnia de disco e por causa dessa hérnia, ela teve que entrar no INSS. Então eu vi minha vida mudar por uma ausência de planejamento. Então pessoas que viviam bem, uma família que vivia bem, agora dependia de ajuda. Então eu senti na pele a ausência de um planejamento. Então eu posso dizer que eu sou apaixonada por resolver esse problema. Porque no dia que você, sua família precisar, eu vou levar um cheque que vai resolver e vai te dar tranquilidade, dignidade financeira. Dentro do capitalismo é tudo que a gente precisa. Olha quantas famílias estão desoladas no meio dessa pandemia porque as pessoas morrem, ou porque as pessoas se acidentam, ou porque dentro da própria pandemia ela tem um outro problema. Então é essa solução que eu trago. Então quando eu conheci isso, eu não tinha dúvidas do que eu queria fazer. Eu quero resolver a vida das pessoas, eu quero ajudar elas. Em caso de problema, ou em caso de não problema, eu também vou ajudar elas, porque a gente vai criar um planejamento que elas vão ter lá na frente tudo que elas plantaram. Tem hora certa para começar a pensar num planejamento financeiro? Tem, é agora. Sabe por quê? O que tinha em comum o Schumacher e qualquer outra pessoa que pegou o Covid logo depois da pandemia, no dia anterior estava tudo bem. Então, até agora, você está sabendo, o véu da ignorância foi tirado. Está acontecendo com o mundo. Então, se você não se planejar, depois não reclama. Isabela, e no orçamento do brasileiro, como é que isso cabe? Como é que ele considera o seguro? Uma coisa supérflua ainda ou já tem uma impressão diferente? Na realidade, depende. Se ele conversar comigo, ele vai com certeza considerar um item essencial, isso eu posso te garantir. Mas hoje em dia, né, a gente considera que assim, você tem uma fatia financeira que é uma fatia, vamos pensar aqui juntos, né? A gente tem uma pizza onde 100% desse patrimônio quem gere é você, a sua força de trabalho, a sua capacidade laboral. Então o que a gente faz é pegar um pedaço dessa fatia para proteger a sua capacidade laboral. Porque no dia que você não conseguir mais produzir essa pizza, eu vou vir e vou produzir essa pizza para você. Você não vai ficar sem pizza. A gente cria 2 pilares financeiros em cima da sua capacidade que o seguro ele é gerado. Qualquer um pode ter. Isabela, mas assim, todos os contratos do seguro são iguais ou cada um tem a sua peculiaridade, a sua exceção? Na realidade, são bem diferentes e, de acordo com as seguradoras, elas também podem ser diferentes. E esse que é o meu papel. Qual é o meu papel? Entender a sua necessidade, a necessidade da sua família, no detalhe, na letra, e te trazer algo que vai realmente servir para você. E, além disso, eu trabalho com acompanhamento. Por quê? Me diz, sua vida 2 anos atrás era igual a hoje? Logo, o seguro que você precisava 2 anos atrás é diferente do que você precisa hoje ou amanhã. Então, na realidade, você precisa de um consultor porque ele vai não só te dar o seguro de agora, mas ele vai te acompanhar ao longo da vida. E é isso que eu faço. Eu sou a melhor amiga dos meus clientes. Na realidade, eu falo para eles que eu sou a amiga que traz o cheque. E em relação às cláusulas, eu gosto também de citar um ponto muito importante. A pandemia, por exemplo, ele era um risco excluído. Por que era um risco excluído? Quando a gente fala de seguros, tem certos desastres que eles são tão grandes, tão globais, que dependendo, a empresa pode falir com isso. Imagina, se todo mundo tiver seguro de casa e passar um furacão, como é que a empresa vai bancar todo mundo? Isso não é esperado. Mas na empresa que eu trabalho, no caso, a gente trabalha com uma empresa que é extremamente ética. Então, no caso da pandemia, por exemplo, é uma empresa tão bem, tão sólida, que ela entendeu o momento do brasileiro, ela entendeu o momento do mundo, na realidade. E ela se propôs a pagar, mesmo sendo um risco excluído, o que é diferente de outras seguradoras. Então, é por isso que você precisa de um consultor, porque o consultor ele vai trazer todos esses itens agregados ao seu seguro. Vocês fazem seguro para empresas? Nessa pandemia, muita empresa perdeu faturamento. É o caso fortuito, força maior, fato príncipe, essas coisas todas. Como é que as seguradoras estão tratando esse tipo de coisa? A gente trabalha com seguro de pessoas e o nosso seguro empresarial ele tem a ver com as pessoas também. Na realidade, com a questão societária. Se você parar para pensar, uma empresa média ou pequena, ela é muito dependente dos sócios dela. Então, vamos dizer que vocês 3 aqui têm uma empresa e cada um tem 33% da empresa. Se um sócio vem a faltar, você não tem gestão sobre o que a outra pessoa que vai entrar no lugar daquele sócio vai fazer, ou se ela vai fazer o trabalho dela, ou se a empresa vai continuar gerando a receita. Então, a gente consegue gerar um modelo de seguro
que é um seguro que segura a empresa, os sócios. A gente chama de seguro empresarial, de sucessão empresarial. Bom, você já viu que o que a gente está falando aqui não é sobre comprar seguro, é ter a consultoria de um seguro. Isso são coisas bem diferentes. Eu sei que você quer ser o melhor amigo da Isabela, então os contatos dela estão aqui embaixo. Entre em contato, faz a tua pesquisa, conversa com ela, porque ela vai te dar boas soluções, hein? Não se esquece disso. Queria que você explicasse um pouco o que é o seguro em vida. Porque geralmente o pessoal fala muito do seguro de morte, a questão do sinistro e tudo mais. O que seria um seguro em vida? A cobertura básica, né, de qualquer seguro realmente é a morte. Mas, na realidade, a morte não é o maior problema. Se a gente parar para pensar, o seu maior problema é você perder a sua capacidade laboral. Vai gerar muitos custos. Morrer já deixa de ser até um problema para sua família, economicamente falando, claro, não emocionalmente falando. Então, o que é um seguro em vida? Existem casos na sua vida que podem fazer com que você pare de trabalhar de maneira definitiva ou por um longo período. Que casos seriam esses, Isabela? Você está andando de carro, bateu o carro, eventualmente se perdeu a função mecânica de uma mão. Quase 10% da população brasileira tem algum tipo de invalidez. Pode ser que não consiga mais trabalhar. E aí, como é que você gera receita? E agora? Isso é um exemplo. Outro exemplo, uma doença, um câncer. Um câncer acomete muita gente da população, tá? Estima-se que 30% da população brasileira hoje tem algum tipo de doença grave ao longo da vida. Ou seja, 1 em cada 3 amigos seu, quase, né? Então, como é que faz quando você tem uma doença? Vai para o plano, ele liga para a Light e fala: Light, espera aí que eu vou pagar a conta aqui da Isabela? Não. Quando você tem um problema de vida, um problema de uma doença, um problema de uma invalidez ou uma internação de longo prazo, um problema que te impeça de gerar receita, você precisa de alguém que gere essa receita para você. E sou eu. Eu vou trazer o cheque que vai gerar receita para sua família. E se nada acontecer, Isabela, que é o que a gente espera, que a gente viva muito bem. Lá na frente, você fez uma contribuição, então você gerou uma reserva. Então, parte dessa reserva você também vai conseguir resgatar. Dependendo do plano, você resgata até 100%, mas varia muito. Eu não posso te dizer o que vai ser porque eu tenho que montar, é personalizado. Pensa no presente e no futuro, na sua terceira idade. É engraçado, né? É muito claro na minha cabeça quando você fala que um assalariado, uma pessoa que tem uma renda relativamente pequena, tem que salvaguardar grande parte dela para uma intercorrência qualquer, um sinistro qualquer. E a pessoa que tem muito dinheiro? Você nunca ouviu, por exemplo, alguém dizer para você: olha, Isabela, eu tenho tanto, eu não preciso ter seguro. Se me acontecer alguma coisa, ainda assim eu vou viver muito bem. Isso acontece? Isso é uma ilusão. Acontece até a pessoa novamente falar comigo, porque eu já quebro essa ilusão de primeira. E eu vou te dar um exemplo bem recente. O caso do Gugu. Não sei se vocês lembram, né? Saiu em todos os locais e até hoje o dinheiro dele está preso. Olha só que maravilha. Qual foi o único dinheiro que a família acessou? O seguro de vida. Porque o seguro não inventaria. Vocês concordam todos comigo que o Gugu tinha patrimônio, né? Para que ele precisava de um seguro? Primeiro porque ele precisava blindar o patrimônio dele, né? Ele precisava garantir que parte do patrimônio dele não vai estar por aí, porque dentro do seguro somente ele utiliza esse patrimônio, já que ele é inalienável, incomunicável e empenhorável. O segundo ponto é que o seguro ele não entra em inventário. Então é o único meio que ele tem de garantir que quando acontecer algo com ele, a família vai conseguir acessar os bens dele. Porque, como vocês devem saber, existem impostos muito caros que a gente tem que pagar. Aqui no Brasil, ultrapassa 10%. Muitas vezes os pais nem se planejam, acham que estão deixando a vida pronta para os filhos e estão deixando um abacaxi. O imposto de transmissão é mais de 10%. Então, sempre o mecanismo de seguro ele pode ser utilizado para ajudar você e a sua família. O ponto é você precisa de um consultor para entender como e por quê, qual seria a melhor forma. Pois é, meus amigos, a gente está falando sobre planejamento financeiro. E você sabe que tempo é dinheiro. A gente não vai tomar muito mais o seu tempo nem o tempo da querida Isabela. Então presta atenção. Antes de deixar a Isabela terminar o programa que é dela, eu queria agradecer ao meu querido Ivan Aterino. André, Felipe, Isabela, foi maravilhoso o programa, muita curiosidade matada. O seguro é uma coisa importante, a gente tem que pensar nisso. O brasileiro não tem esse hábito, tem que acostumar a defender o seu patrimônio, é muito importante. E eu aprendi muita coisa com você, Isabela. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, meu querido Fio Quadros.
Obrigado, André. Obrigado, Ivan. Isabela, foi um prazer tê-la aqui no programa. Você mostrou um pouco da importância que é o seguro em vida, não só o seguro em caso de morte. Você aí de casa, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal. Não deixe isso para depois também. Você que tá aí, tá pensando, poxa, faço um trabalho legal, quero mostrar meu trabalho também. Como é que a Isabela fez para chegar aí? Ela entrou lá no www.famosoquem.com.br. Preencheu a nossa fichazinha rápida, são alguns poucos campos. Quem sabe, se você for lá se inscrever, você não é o próximo. Meu amigo, você vê, Isabela, jovem, estuda bastante sobre o tema que ela resolveu abraçar, é uma empreendedora, é uma empresária e é ela que vai encerrar o programa que a gente fez para ela. Isabela, o famoso Quem agora é todo seu. André, muito obrigada, Ivan, muito obrigada, Phil. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada também aos telespectadores que estão olhando aqui e participando dessa conversa que é super saudável, super importante e está em alta. Então eu espero que eu tenha trago um conteúdo super relevante. Quem tiver mais dúvidas, não só sobre o que foi falado aqui no programa, mas sinta-se à vontade em contactar os meus dados que estão aqui embaixo, né? Vai ser um prazer atender vocês, tá? Eu estou à disposição e foi ótimo. E olha, gente, vamos viver uma vida segura, né? Segurança é o que há. Todos nós estamos seguros. E você, tá seguro? Então aguarda, porque com certeza a gente vai se encontrar no próximo Famoso Quem. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau.